Boa tarde, seja muito bem-vinda. Por favor, com a palavra. Muito obrigada a todos. Infelizmente não pude estar aí com vocês presencialmente em virtude das inundações que atingem o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, aeroporto fechado até setembro, pelo menos. Então, a ideia inicial era poder confraternizar com vocês, participar desse evento tão importante, mas, enfim, que bom que a tecnologia aqui nos ajuda. Queria, então, saudar a todos, né, com bastante apreço ao tema, agradecer o convite na pessoa da doutora Ana Sade pela abelha, e destacar um pouco, assim, contar um pouco para vocês o que o Ministério Público teve a ver com o observatório que a professora Bettina acabou de apresentar, em que medida a nossa atuação ela pôde viabilizar financeiramente esse projeto, né? Contar um pouquinho, porque muitos aqui não são da área jurídica e devem até ficar um pouco surpresos de como é que foi a articulação da nossa instituição. Então, eu vou contar um pouquinho de como que isso começou, quando lá no início de 2019, o Ministério Público recebeu, na Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, uma série de representações e pedidos de ajuda mesmo de apicultores muito preocupados com mortandade de abelhas que estavam acontecendo em diversas partes do estado do Rio Grande do Sul. Na época, o promotor que conduzia esse assunto era o Dr. Alexandre Saltz, que hoje é o Procurador-Geral de Justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, ele instaurou o inquérito civil público e começou a tentar investigar em que condições essas mortandades tinham ocorrido. E a partir, então, do que foi trazido para o inquérito civil e também a partir de pesquisas que vinham sendo conduzidas em várias universidades, aqui saliento, por exemplo, estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da própria PUC, né, ficou muito nítido que as mortandades elas tinham uma relação causal direta com a utilização foliar de produtos com princípio ativo do fipronil. Então, nesse momento, o Ministério Público passou a chamar as diversas empresas, indústrias, né, que comercializavam produtos que contivessem o princípio ativo do fipronil e começou, então, a articular essa ideia de se fazer um grande termo de cooperação técnica para que se pudesse ter uma plataforma que conseguisse mapear essas mortandades, servir de uma base tecnológica para acompanhar realmente em campo o que vinha acontecendo e, numa segunda etapa, atuar fortemente na capacitação dos apicultores. É importante salientar que, do ponto de vista jurídico, toda a estruturação do trabalho por parte do Ministério Público se deu num contexto de responsabilização civil no sentido amplo, né? É muito importante também que se tenha essa clareza, porque quem for ler o nosso termo de cooperação vai encontrar ali um considerando em que as empresas elas não reconhecem uma culpabilidade pela morte das abelhas. E aí vocês podem se perguntar, mas e por que então houve todo esse custo e por que arcaram com esse custo, né? Então, assim, houve, de fato, uma construção jurídica que iniciou nesses moldes de uma hipotética responsabilização do setor como um todo, pelo simples fato de terem colocado no mercado um produto, no caso o fipronil, na sua apresentação foliar, que teria a possibilidade de produzir esses danos ambientais tão adversos para as populações de abelhas. E no Brasil, a responsabilidade civil ela é objetiva e ela independe da culpa. Então, não se interessa muito assim, se a pessoa teve a intenção de causar um dano, né, ou se ela foi negligente. Né? Então, a responsabilidade ela se dá pelo simples fato de ter colocado sobre a sociedade um determinado risco, ainda que esse risco seja considerado normativamente um risco tolerável, porque o produto foi aprovado, ele foi licenciado, ele seguiu toda a tramitação junto aos ministérios competentes. Então, ainda assim, no atual sistema jurídico que o Brasil nos oferece, se tentou, então, trabalhar com essa hipótese, tá? Num primeiro momento. E no decorrer das reuniões, o que se observou? Assim,
a verdadeira construção de um coletivo, né, de um grupo de empresas que lá pelas tantas mostraram um interesse muito genuíno e muito próximo, assim, de buscar uma solução proativa, uma solução que atuasse numa dimensão educativa também, que pudesse transformar a realidade que hoje ainda se enfrentava, enfim, naquela época se enfrentava, e que se pudesse trabalhar também numa perspectiva inibitória, qual seja a ideia de não mais comercializar produtos que tivessem o fipronil na sua apresentação foliar. Então, ao mesmo tempo em que nós todos conversávamos sobre isso, no âmbito das incontáveis reuniões que ocorreram no Ministério Público, também as empresas fizeram uma movimentação junto aos ministérios competentes, onde elas também estavam dispostas a não mais comercializar, não mais produzir, enfim, esse tipo de produto. Então, nós fomos construindo uma situação bastante sinérgica, né? E foi quando eu comecei a trabalhar mais ativamente à frente desse caso. Eu tive muita sorte, na verdade, porque toda essa etapa inicial, que foi uma etapa um pouco mais polêmica, por assim dizer, em virtude de uma outra experiência que o Ministério Público tinha enfrentado no que se relaciona ao 2.4D, aqui no caso do fipronil, nós acabamos tendo uma outra configuração institucional, porque as empresas elas concordaram, mesmo aquelas que, inclusive, nem produziram, nem tinham nada a ver com o fipronil, mas pelo simples fato de serem do setor e se interessarem pelo tema, em determinado momento, elas visualizaram o valor, a importância de participarem do projeto do observatório. Tem um ponto muito favorável também nesse projeto, que é o fato de existir um conselho que vai, de certa forma, não vou dizer gerenciar, mas, enfim, ele vai poder ter um status de consultor e vai conseguir induzir também, a partir dos dados que forem coletados, uma série de políticas públicas relevantes para a proteção da biodiversidade, em especial das abelhas. E muitas das empresas que participaram ativamente desse patrocínio do observatório também vão poder participar desse conselho. Então, isso também é muito interessante, porque vai passar a se desenhar um intercâmbio sobre boas práticas e esperamos que isso possa trazer ganhos mútuos, né? Tanto para a Embrapa, que está conduzindo de uma forma muito competente esse trabalho todo, como para as próprias empresas que vão ser parceiras da implementação desse trabalho. Tá? E, na realidade, esse é um trabalho que ainda depende muito dos esforços de todos nós, da sociedade como um todo, de outras empresas, porque ele é um projeto que tem 2 anos de duração. Então, seria muito especial se a gente conseguisse levar adiante esse projeto para outros lugares do Brasil e que se pudesse também conseguir realizar análises de outros tipos de substâncias que possam ser encontradas nos enxames de abelhas que perecerem, porque o que a gente vai conseguir entregar, aí a professora Bettina com certeza pode esclarecer melhor as dúvidas, né? É uma radiografia em relação à contribuição do fipronil para as mortes das abelhas. Mas nós sabemos que, eventualmente, as abelhas podem estar sendo atingidas por outros inseticidas. Então, por enquanto, esse trabalho ele ainda não consegue assim, proporcionar um cenário completo em relação às causas de mortes dessas abelhas todas, né? Então, eu queria salientar, né, que esse é um trabalho que acabou realmente sendo muito interessante para o Ministério Público, porque ele proporcionou um efeito de mitigação de danos no futuro, na medida em que ele conseguiu, de alguma maneira, influenciar para que se pudesse ter um controle maior em relação à forma como essas substâncias são aplicadas, e se espera que haja realmente um efeito educativo junto aos apicultores e demais envolvidos nessas cadeias, para que se consiga, lá na frente, alcançar uma tutela mais adequada da biodiversidade.
A minha fala aqui é realmente muito breve, porque foi um trabalho de uma costura institucional e não espero cansar vocês todos com maiores argumentações jurídicas, de tal forma que eu me coloco à disposição aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário. Muito obrigada. Muito obrigado, Annelise. Excelente as suas palavras e também muito claro, né, os aspectos aí e os esforços, né, para essa costura institucional, que eu acho que são palavras-chave aí nessa parceria.